Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Letícia de Paula Palmeira, eu sou médica de família e comunidade e eu vou estar aqui junto com vocês no Telesaúde Goiás para abordar alguns temas muito comuns da nossa prática na atenção primária à saúde. O objetivo dos meus vídeos, quando eu aparecer aqui, serão para responder algumas perguntas bem pontuais, dúvidas do dia a dia mesmo do profissional de saúde. E hoje eu escolhi um tema que eu gosto muito, que é dispepsia, conhecida popularmente como dor no estômago. E a pergunta que eu vou responder hoje é: eu peço endoscopia para toda dor no estômago ou só para alguns casos? Quando eu realmente vou solicitar endoscopia digestiva alta para um caso de dispepsia? Para isso, eu vou fazer uma breve conceituação e eu quero que vocês entendam os meus vídeos como um contínuo. Essa aula vai ser uma aula mais curta, respondendo brevemente uma pergunta pontual, porém eu vou construindo ao longo dos vídeos com vocês cada vez mais o conceito, abordando cada vez mais o conceito de dispepsia. Então, hoje, para chegar nas indicações de endoscopia, conceituando dispepsia, geralmente é referido como a presença de sintomas desagradáveis, desconfortáveis da parte abdominal superior. Principalmente, quais sintomas? 4. Plenitude pós-prandial, ou então, essa sensação de inchaço após se alimentar, é aquela sensação de que, nossa, Letícia, eu comi, parecia que eu comi um boi, assim, eu tô cheia, fico parecendo, meu estômago fica tão inchado, eu comi tão pouco, mas parece que eu comi tanto. O segundo sintoma dispéptico, a gente chama de saciedade precoce. É aquela pessoa que ela vai começar a queixar para você de que quantidades de alimento que antigamente não deixavam ela saciada, hoje em dia deixam. Então, essa questão de saciedade precoce é, Letícia, pouquinha coisa que eu como, nossa, já me sinto muito cheia, minha barriga incha também, etc. Isso é para quebrar aquele estigma de que dispepsia é só dor no estômago, queimação no estômago. Aí agora sim chegam os famosos, né? Terceiro sintoma, dor epigástrica, ou seja, dor na região do epigastro, ou queimação epigástrica. Esses são os 4 sintomas onde estando presente já é conceituado, já é formada a síndrome dispéptica ou dispepsia. Outros sintomas dispépticos que não estão relacionados diretamente ao conceito, mas que vêm acompanhados dessa síndrome, são esse abaulamento do estômago após as refeições, sensação de estômago embrulhado, náusea, vômito, sensação de azia e, atualmente, o conceito de regurgitação, ou seja, daquela sensação de voltar comida do estômago para a boca, ou então queimação, né, pirose retroesternal, ele vem discretamente se distanciando da dispepsia e se firmando mais como um sintoma típico da doença do refluxo gastroesofágico.
Bom, falando de etiologia, e isso é importante até para justificar o porquê que a gente não sai pedindo endoscopia para todo mundo. De 100% das causas desses sintomas que eu falei para vocês de antes da dispepsia, né? Plenitude pós-prandial, saciedade precoce, epigastralgia e queimação epigástrica, 75% são chamados de dispepsia funcional. O que esse termo funcional carrega? Esse termo funcional, ele carrega com si a ausência de algo, de uma lesão ou de uma doença tecidual, orgânica, que justifique os sintomas. Ou seja, é aquele paciente onde você investiga qualquer tipo de doença, e aí entra úlcera péptica, infecção pela famosa bactéria Helicobacter pylori, a H. pylori, intolerância à lactose, colelitíase, né? Então, o cálculo biliar, uso de alguns medicamentos como anti-inflamatórios, metformina, outras causas orgânicas são descartadas e também a infecção por H. pylori é descartada. E aí você vai perceber que nessas pessoas onde você fez toda essa investigação e não encontrou etiologia para explicar os sintomas, a gente chama de dispepsia funcional. E isso corresponde a 75% a 80% dos casos, ou seja, a grande maioria dos pacientes que vão estar na sua frente, você pode pedir endoscopia que não vai dar nenhuma alteração visível ou anatomopatológica vinda dessa endoscopia. Como que a gente geralmente aborda, então, de maneira geral, a dispepsia? A gente vai, então, ver daqueles 4 sintomas e daqueles sintomas associados, quais estão presentes naquela pessoa, a idade em que a pessoa começou a manifestar, porque a idade, vocês vão ver mais à frente, que é um sinal de alerta para uma possível gravidade desse sintoma. Medicamentos de uso, e aí lá embaixo a gente consegue perceber anti-inflamatório, então a pessoa está fazendo uso de diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, naproxeno, etc. Por quê? Esses anti-inflamatórios, às vezes é uma pessoa que na história clínica, ele tem uma dor no ombro muito antiga, ou uma dor nas costas muito antiga, que nunca foi investigada de maneira adequada, e acaba que essa pessoa vem utilizando de maneira negligente, mas mal informada, todos os dias ou com certa frequência, e isso acaba desprotegendo a mucosa estomacal, a mucosa do trato gastrointestinal, principalmente porque os anti-inflamatórios, eles reduzem a produção de muco, muco protetor do estômago. Então, ver as medicações de uso contínuo daquele paciente são importantes, mesmo as medicações SOS. Metformina dá muita dispepsia, alendronato, né? Então, medicação famosa no uso da osteoporose, alguns bloqueadores de canal de cálcio, nitratos, o famoso Orlistat, né? Que é uma medicação que às vezes a gente usa na abordagem daquele paciente que quer perder peso, certo? Outras partes, outros dados da anamnese que são importantes. Tabagismo, etilismo, porque sim, tem associação com sintomas dispépticos, históricos familiares de neoplasia do trato gastrointestinal. E aí entra estômago, esôfago, duodeno, principalmente desses primeiros órgãos aqui do trato gastrointestinal. Alguma cirurgia prévia? Bom, será que essa pessoa já operou para cálculo da vesícula biliar? Aí sim, fazer parte da sua anamnese, perguntar ativamente sinais de alarme, que são as bandeiras vermelhas, que a gente vai perceber que são elas que indicam a endoscopia digestiva alta, histórico de alguma infecção prévia, como gastroenterite, e comorbidades psiquiátricas, que podem ou não estar relacionadas ao gatilho, né, a causa, ou a piora de uma dispepsia
certo? Seja ela orgânica ou funcional. No exame físico, é muito importante a gente identificar 3 sinais de alarme. Primeiro, mucosas, principalmente a mucosa ocular da conjuntiva, hipocorada, porque pode sim sugerir uma anemia. Principalmente atenção para aquela anemia que é inexplicada. Outra coisa que é importante, o paciente falou que está tendo dor no estômago, o paciente falou que está tendo saciedade precoce, plenitude pós-prandial, é palpar o abdômen daquela pessoa em busca de massas, de abaulamentos, de massas que não deveriam estar lá, certo? E também linfonodomegalias. Então, palpar os linfonodos cervicais, infra e supraclaviculares, linfonodos inguinais e assim vai. E antes de eu falar, realmente ir para as indicações, é imprescindível vocês entenderem esse fluxograma, que vai fazer sentido quando a gente voltar a abordar dispepsia da perspectiva do tratamento. O que acontece? Quando eu identifico, seja na anamnese, ou seja nos sintomas, seja no histórico prévio, histórico pessoal, cirúrgico, enfim, toda aquela minha anamnese ou no meu exame físico, algum sinal de alarme, esse paciente, ele não vai tentar medicação. Você não vai passar nenhuma medicação. Ele vai direto para a endoscopia digestiva alta. Por quê? Esse paciente que possui sinal de alarme, se faz necessário que seja excluída causas graves. O que é causa grave, Letícia? Neoplasia, estenose esofágica, úlcera péptica, esôfago, no caso da doença do refluxo gastroesofágico, né, o esôfago de Barrett, algumas displasias, metaplasias de estômago, enfim. Esses são os sinais que nos preocupam, né? Então, úlceras, neoplasias e algumas alterações aí pré-malignas. Agora, se a pessoa, você fez toda aquela abordagem, tem o sintoma, porém não possui nenhum sinal de alarme, seja ele na anamnese ou no exame físico, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a testagem para aquela famosa bactéria, a Helicobacter pylori. Só que esses testes que eu coloquei no slide, né, o teste de antígeno fecal é muito caro, o teste respiratório com ureia e a sorologia, eles são, na prática, pouco disponíveis. E acaba que, no final das contas, a forma que nós médicos, profissionais de saúde, conseguimos saber se o paciente está ou não infectado pela H. pylori é só através da biópsia da endoscopia digestiva alta. Ou seja, é só lá no resultado do anátomo patológico daquele paciente. Então, acaba que a gente fica numa encruzilhada. Bom, o meu paciente não possui sinal de alarme. E aí, eu peço endoscopia só para ele fazer o teste da Helicobacter pylori? Eu trato de uma vez? Bem, isso vai ficar para a próxima aula. Hoje nós vamos abordar principalmente o sinal de alarme, os sinais de alarme que indicam endoscopia digestiva alta. E aqui, finalmente, chegamos nos sinais clínicos, que dispepsia mais algum deles, basta um deles, já vai direto para a endoscopia. Quais são eles? Vômitos incoercíveis, ou seja, é aquela pessoa que come e vomita praticamente tudo que come, ou até às vezes nem precisa ser induzido com a alimentação. A idade maior que 60 anos, certo? Varia de país para país, mas vamos considerar aqui os 60 anos, certo? A perda de peso não intencional, então é aquele paciente que você identificou uma possível síndrome consumptiva, né? É aquela perda de 5% de peso em 12 meses, não intencional, então não fez dieta, não se programou para perder aquele peso. Histórico familiar, não necessário ser de primeiro grau, de neoplasia do trato gastrointestinal. Anemia, presença de anemia ferropriva não explicada por outro motivo.
Presença de sangramento, seja sangramento nas fezes, seja sangramento em um vômito, basta um episódio, certo? Lá no exame físico, lembra que a gente comentou palpar abdômen, palpar linfonodos, então a presença de massa palpável abdominal que não deveria estar lá, ou adenomegalias, também indica uma endoscopia digestiva alta. E casos também de odinofagia, ou seja, dor para engolir, e disfagia, dificuldade para engolir. Tudo isso aqui, se você for pensar bem, faz associação com as nossas principais preocupações. A idade avançada aumenta o risco de câncer, a perda de peso não intencional da síndrome consumptiva faz a gente pensar em uma neoplasia, o histórico familiar aumenta o risco de câncer também, a anemia ferropriva, não só do câncer, da neoplasia, mas também de uma úlcera péptica que poderia estar sangrando, certo? Mesma coisa com o sangramento. A massa abdominal palpável seria aí, às vezes, uma neoplasia já em crescimento, já palpada no exame físico, já palpável no exame físico. E odinofagia, disfagia, seria aí lesões de compressão, seja por estenose, de esôfago, seja às vezes até pelo próprio crescimento do tumor, certo? Não vou deixar de abordar a dispepsia no seu tratamento, então sim, as próximas aulas vão envolver quando tratar H. pylori, quando testar H. pylori, e se a pessoa não tem nem alarme, nem H. pylori, o que eu faço? Tudo isso a gente vai conversar em uma próxima aula. Lembrando que o Telesaúde de Goiás, ele oferece no seu site cursos de maneira gratuita, com certificados. A gente vai ter aqui sempre aulas de boa qualidade no YouTube. Temos as teleinterconsultorias, ou seja, profissionais de mesmas áreas respondendo dúvidas, então, de enfermeiro para enfermeiro, de odontólogo para odontólogo, de médico para médico, certo? E temos também diversas outras atividades relacionadas a laudos, como laudos oftalmológicos, de uma retinografia e laudos cardiológicos. Não deixe de acompanhar o Telesaúde e até mais.